Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni e na sequência do curso de ferramentas Google, especificamente no módulo sobre Google Docs, vamos dar continuidade em relação ao que nós vimos na primeira aula. Então, caso vocês não tenham visto o primeiro vídeo, recomendo que pausem esse vídeo, voltem para o módulo anterior no caso, assistam a aula 1 e depois retomamos, porque boa parte do que vai ser falado agora toma por princípio que os temas anteriores já foram vistos por vocês. Bom, no primeiro vídeo nós vimos a parte básica do Google Docs, ou seja, a sua interface, maneira de edição, a sua regras básicas, digamos, de edição, inserção de imagens, formatação de texto, enfim, nada de muito avançado, mas o essencial para uma pessoa que quer fazer uma edição de texto, saber exatamente como fazer. Uma das funcionalidades destacadas no vídeo anterior do Google Docs é a questão de compartilhamento. É a ideia, por exemplo, de que uma pessoa possa colaborar com outras, pode ser no singular ou no plural, pessoas que possam trabalhar no mesmo documento de maneira remota e cada um tendo exatamente uma visão única do documento como um todo. A ideia é que eu vou tentar emular, basicamente, como isso pode ser feito a partir de uma edição. Então, no primeiro vídeo, nós criamos um arquivo aqui que eu chamei na ordem primeiro arquivo, e aqui eu vou estar abrindo um segundo documento para mostrar, por exemplo, um documento que já está, digamos, feito para fazer, criado para fazer o compartilhamento. Notem que, por padrão, eu já fiz isso de propósito pelo seguinte: quando eu abrir um documento e aparecer um ícone de pessoas ou de usuários, pode ser uma foto, pode ser uma letra, já no topo, vocês já estão tendo certeza que o documento que vocês estão abrindo é um documento compartilhado. E mais, quer dizer que essa pessoa está online nesse exato momento. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a criação do documento, compartilhei a minha conta institucional, que é @ufsm, com a minha conta pessoal, @gmail, para mostrar como vai ser feito o processo. Então, eu vou refazer toda essa sequência de passos para quem quiser fazer o compartilhamento de documentos, seguir exatamente as regras corretas e mostrar depois o que acontece quando esse documento compartilhado está sendo editado por 2 ou mais usuários. Então, por exemplo, voltando lá para a minha tela principal, vou usar o arquivo que nós criamos na aula passada como teste. Então, ou seja, nosso arquivo foi criado aqui, foi feito uma inserção de uma imagem, título centralizado, uma lista de itens, ou seja, nada de edição muito extrema, mas notem que o Google dá um destaque muito grande para o botão compartilhar. É o maior botão de todos que tem na interface, justamente porque é o foco que o Google quer, que a coisa seja compartilhada, seja utilizada exatamente mais pessoas trabalhando no mesmo documento. Ao clicar em compartilhar, abre uma nova interface, que é uma janela onde eu tenho controle sobre o documento em particular. Detalhe, é sobre esse documento chamado primeiro arquivo, não é sobre todos os arquivos do meu Google Drive. Cada documento tem o seu controle individual. Então, dessa forma, o que eu estou vendo aqui? Que as pessoas que têm acesso sou apenas eu, então, ou seja, mais ninguém, então é um documento que não está compartilhado, e o acesso geral está restrito, somente as pessoas que estão listadas aqui em cima têm acesso ao documento. Ou seja, ninguém mais, a não ser a minha conta giovanni.librelotto@ufsm.br vai ter acesso ao documento. Mas, eu como editor, como proprietário do documento, eu posso inserir novas pessoas. Eu poderia colocar, por exemplo, a minha conta pessoal aqui dentro. Se eu convidar o librelotto@gmail para fazer parte da minha edição, ou seja, voltando aqui no processo, então eu vou adicionar pessoas, Librelotto, e eu vou poder dar algumas opções para que essa pessoa possa colaborar comigo. Ele pode ser apenas um leitor, ou seja, quem vai acessar o documento vai conseguir ler o conteúdo, mas não vai conseguir fazer qualquer tipo de edição. Então, ou seja, ele vai só visualizar literalmente. Pode ser um editor, que é aquela pessoa que vai ter poderes de leitura e de escrita, ou seja, pode apagar parágrafos, pode apagar o documento todo, pode continuar o documento e fazer qualquer edição. É como se eu desse literalmente poder pleno para outro editor, ou seja, eu tenho que confiar exatamente que essa pessoa ou que esse grupo de pessoas vai trabalhar com aquele documento da responsabilidade que eu espero. E tem o comentador. O comentador é aquela pessoa que vai ler o documento, ou seja, não consegue editar, mas consegue colocar comentários. Vamos supor que eu quero passar um poder que a pessoa só revise o meu documento. Então, ou seja, ela não vai conseguir mudar a formatação, inserir nada, mas ela vai poder comentar. Nessa linha, por exemplo, inserir um comentário. Olha, aqui tem que rever tal coisa, ali tem que rever tal coisa. Então, até vou colocar umas dicas aqui de como fazer essa questão de comentários nos documentos. E por fim, data de validade, quer dizer, eu posso fazer um convite para a pessoa ser editor pelos próximos 7 dias, e não mais. Ou seja, acabou o prazo, ele vai perder o acesso, ou seja, se não editou ou editou, a partir daquele ponto o documento volta a ser especificamente meu. Então, se eu convidasse a minha conta pessoal como editor e clicar em enviar,
O meu @gmail vai receber um e-mail dizendo que minha conta institucional quer compartilhar comigo o documento, e aí basta clicar em sim e eu vou ter o acesso do documento propriamente dito. Foi exatamente o que foi feito com o documento, aí voltando lá para a minha tela inicial, com o documento que eu chamei aqui de documento compartilhado, só para a questão de terminologias. Então, ou seja, esse documento, se eu for no menu compartilhar, ele vai aparecer as propriedades desse segundo documento. Ou seja, eu sou proprietário, conta institucional, mas o Giovanni, conta pessoal, também é um editor, que eu posso mudar. Eu me arrependi, não quero mais que ele seja editor, mudo para leitor, coloco concluído, pronto, ele só vai ter acesso à leitura. Eu vou manter como editor aqui, porque para fins desse vídeo é importante que as duas contas possam fazer edição. Além disso, pessoal, tem mais uma questão. Esse acesso geral aqui, que eu tenho as opções de restrito, Universidade Federal de Santa Maria ou link. Por que isso? Porque eu posso compartilhar esse link com terceiros. Eu posso gerar um link, porque na verdade o documento é um link, né? É o que aparece aqui na barra, o acesso a ele, e eu posso compartilhar esse link com outros. Se tiver restrito, mesmo a pessoa com o link ela não consegue abrir, ela não vai ter acesso ao documento. Por quê? Porque está restrito unicamente às pessoas que têm acesso aqui. O Google garante acesso, essa acessibilidade aos arquivos. Se eu mudar para qualquer pessoa com o link, ou seja, e deixar o papel de leitor, quer dizer que essas pessoas vão poder visualizar o documento. E se eu for mais permissivo ainda e colocar como editor, bom, além do Giovanni institucional e do Giovanni pessoal, @gmail, por exemplo, qualquer outra pessoa vai poder editar. E aí eu perco o controle. Aí qualquer pessoa com link pode entrar aqui praticamente com qualquer interesse, basicamente, editar por bem ou editar por mal. Então, muito cuidado em dar acesso quando for gerar o link para outras pessoas. Mantenham como leitor para que eles possam apenas consultar o documento e não fazer isso. Como que eles consultam? Através desse botão copiar link. Notem que o Google avisa o link foi copiado e agora basta usar, por exemplo, um navegador, dar um Ctrl+V, por exemplo, ou colocar num e-mail, no WhatsApp ou qualquer outro local, por exemplo, e as pessoas vão ter acesso, ao clicar no e-mail, vão cair no mesmo documento. Se elas são leitores, não vão conseguir editar. Se elas são editores, vão conseguir fazer exatamente o que se espera em relação a isso. Bom, como aqui na tela está aparecendo que tem uma outra pessoa online, significa que, ao mesmo tempo, duas pessoas estão olhando para esse documento aqui. Ou seja, não quer dizer que apenas está compartilhado, quer dizer que o documento está literalmente online. Vamos mostrar isso na prática, ou seja, eu vou diminuir aqui na minha tela e deixar aqui, lado a lado. Então, seja, nessa tela em azul, está aparecendo o meu documento que está sendo editado pela minha conta @ufsm. Nessa tela mais escura, está aparecendo o documento que está sendo editado pela minha conta Gmail. Então, ou seja, os dois estão acessando o mesmo documento, os dois estão como editor. Então, ou seja, se eu fizer uma edição, não, nós não estamos em setembro, nós estamos em dezembro, por exemplo. Note que eu estou editando aqui, e já na conta do @gmail, a edição está sendo feita ali automaticamente. Não é XX, é 23, o 23 está vendo lá. Se eu vir aqui e colocar um ponto, por exemplo, nesse documento, automaticamente o ponto aparece ali. Ou seja, é em tempo real. A edição das duas pessoas, por mais que aqui eu estou emulando no mesmo computador, tivessem duas em quaisquer outras máquinas conectadas à internet, logadas com a conta Gmail de cada um, ou institucional, da mesma forma, ambos vão estar editando e ambos estão enxergando. Como se tivessem dois teclados no mesmo computador, cada um fazendo as edições que bem entender. E que tipo de edições são essas? Qualquer edição. Ou seja, quero trocar a fonte desse documento aqui, por exemplo, desse texto, para preto, por exemplo. Altera aqui, alterou lá também. Se eu selecionar um texto no meu @gmail, o meu @institucional sabe que o outro usuário está selecionando ali. Se ele apagar prezado professor, mesma coisa. Então, ou seja, a edição é literalmente como se fosse dois teclados no mesmo computador, dois mouses e as duas pessoas interagindo. Claro que não interferindo com o teclado do outro, mas interferindo com o mesmo documento propriamente dito. Mesma coisa no título ou qualquer outra parte. Universidade Federal de Santa. Ou seja, tudo que está sendo editado por um, o outro visualiza, tudo que está sendo modificado por um, o outro visualiza de maneira plena, qualquer parte do documento. Então, ou seja, o documento é literalmente o mesmo para duas pessoas, desde que essas duas pessoas tenham efetivamente o perfil de editor. Caso eu perceba que os outros usuários estão fazendo mudanças que eu não quero mais, por exemplo, então eu posso ir lá, eu como proprietário do documento, então seja quem é o proprietário, mudar. Poxa, eu não quero mais que esse aqui vai ser editor, ele vai ser um comentador, pessoa que vai ter apenas poder de fazer comentários do documento, mas não vai poder mais fazer edição. Quando eu salvar esse documento, ou seja, nota que o acesso foi atualizado aqui,
Então, ou seja, lá no navegador, vamos supor aqui, eu vou tentar fazer alguma edição, nota que eu estou fazendo edição, mas não está sendo salvo. Por quê? Porque essa edição aqui não faz mais parte do documento original. É como se fosse uma cópia dentro do drive do @gmail que está sendo utilizada basicamente para isso. E, nossa, pior, ainda vem um aviso, né? Depois de um tempo, que é o tempo de atualização aqui, ó, eu quero atualizar esse meu documento sem alterações ou criar uma cópia dele basicamente. Então, vou remover as alterações e atualizar, ou seja, aqueles textos que eu coloquei no final vão ser descartados com isso. E agora, eu, por exemplo, ó, não consigo mais digitar. Quer dizer, consigo, mas tá, digamos, sugestões. Notem aqui embaixo, ó, é uma sugestão que vai ter que ser aprovada ou não por esse perfil. Nota que já ficou numa cor diferente exatamente para isso. Eu posso fazer um comentário, por exemplo, aqui, ó, prezado professor, vamos supor que eu quero fazer um comentário, que é nesse botãozinho aqui do lado. Então, verificar o público-alvo. O comentário foi permitido fazer, tanto é que está inserido aqui dentro. Mas o texto que está ali dentro, que foi colocado ali, ele fica como uma sugestão. Eu, como proprietário, que é a minha conta institucional, vai validar ou não. Se eu der um aceitar a sugestão, vai. Ou seja, tudo que ele colocou lá vai ser feito. Se eu colocar em X, eu vou descartar. Se eu descartar aqui, ou seja, notem, sumiu daqui e sumiu dali. Quer dizer que o comentador não tem poder de alteração, ele tem poder de sugestão. Mas a sugestão, para ser colocada no texto, ela vai ter que ser aprovada pelo proprietário. Mais uma, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, vamos supor que eu quisesse corrigir. Cidade é Santa Maria, Estado, Rio Grande do Sul. Vou botar só RS aqui para simplificar. Então, notem que apareceu que eu estou apagando 2 textos, cidade e estado, incluindo 2 textos, Santa Maria e RS. Para o proprietário, aparece exatamente a mesma questão, que está sendo feito isso. Só que como sugestão. Eu aceita substituir cidade por Santa Maria? Ah, não, perfeito, ele fez uma sugestão coerente. Digo que sim, automaticamente já para ele foi atualizado e para mim também. E a mesma coisa, deixa eu aumentar a tela aqui para facilitar a visualização inteira. Trocar estado, não, uma sugestão pertinente, vou substituir também, perfeito. Então, ou seja, essas alterações foram sugeridas pelo comentador, mas só vão ser consideradas válidas no momento que o proprietário fizer esse tipo de sugestão. E aqui, como foi uma mensagem, por exemplo, ou seja, será que esse documento talvez não seja só para professores, vão ser para tais, vão ser para alunos, vão ser para outros públicos-alvos, então, basicamente, eu posso aceitar, corrigindo o texto aqui, fazendo o que eu quiser, ou simplesmente ignorar, por exemplo, o comentário propriamente dito. Então, ou seja, não é uma sugestão, é um comentário, que é um dos poderes que o comentador pode utilizar. E, por fim, bom, vindo aqui, se eu não quero que ele seja editor e não quero que seja comentador, eu posso passar o poder de leitura apenas. E uma vez que seja salvo isso, então vamos voltar aqui à edição, já apareceu um aviso lá para o usuário, olha, você não tem mais acesso, mudou, expirou, então ou seja, expirou o comentador e agora é um novo. Quando recarregar a página, ou seja, ele vai dar um refresh, como se fosse um F5 basicamente, eu tenho acesso à página, note que não tem mais, vamos fazer um aumento da tela aqui, não tem mais barra de edição, não tem mais régua, não tem mais nada no documento a não ser leitura. Ou seja, eu consigo acessar tudo que foi feito, eu não consigo fazer qualquer tipo de edição apertando o teclado, eu não consigo, posso selecionar texto para copiar, mas eu vou ter que copiar em outro destino, não mais aqui. E a única coisa que eu posso fazer se eu quiser editar é pedir acesso. Então, seja, eu vou ter que pedir para o proprietário, olha, eu quero acesso para fazer a edição naquele documento. E eu vou passar a mensagem justificando por quê. A pessoa lá do proprietário vai optar se quer ou não quer passar esse poder de edição. Então, são os 3 principais formatos de colaboração. Quando que se utiliza isso? Quando eu preciso que o documento seja construído em paralelo com outras pessoas, aí eu uso o poder de edição, que eu quero que outras pessoas colaborem comigo e contribuam com o documento. Lembrando, vocês têm que confiar nesses editores porque vocês estão dando poderes plenos ao documento. A pessoa pode fazer qualquer tipo de edição com o documento. A única coisa que eles não vão poder fazer é excluir o documento do Google Drive de vocês, porque a única pessoa que pode fazer exclusão do próprio documento é o proprietário. Mas, caso vocês entrem nessa opção de transferir propriedade e eu passar esse documento da minha conta institucional para a minha conta pessoal, aí sim, esse novo proprietário, aí ele passa a ser o que tem o poder pleno sobre o documento, ele vai poder inserir novos usuários, ele vai poder remover perfis de usuários e vai poder, com tudo, excluir também o próprio documento do Drive de todos. Então, é bom que o proprietário do arquivo seja a pessoa mais recomendada para que possa fazer a edição dos documentos. Esses acessos podem ser revogados a qualquer momento, pode ser incluído novas pessoas a qualquer momento também, então durante o texto precisa que uma terceira pessoa possa contribuir, entra nesse campo, digita o e-mail da pessoa, ela vai receber um convite,
Se aceitar, ela faz parte, não é nunca impositivo. Ou seja, eu compartilho e a pessoa, se não quiser, ela simplesmente nega o convite e, consequentemente, não vai ter acesso a esse documento, até para evitar que, por motivos escusos, todos comecem a receber centenas de convites, digamos, indesejados para compartilhamento de documentos que não são interessantes para vocês em relação a isso. Então, sempre o controle máximo em relação a isso. E notem uma outra questão. Um documento, fazendo aqui, por exemplo, a visão, quando ele já está compartilhado, ele tem esse ícone aqui, aparece um mundinho aqui no caso, e a palavra compartilhar. Se nós voltarmos, eu vou abrir na outra aba aqui, o documento que foi criado na primeira aula, só para ter uma ideia como é que o Google representa graficamente a partir do botão, como que está o status do documento. Então, ou seja, aqui aparece um cadeado. Então, ou seja, o documento que foi criado no primeiro módulo está compartilhar com cadeado. O segundo está compartilhar com mundinho. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, foi optado de dar acesso geral para qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa que tem esse link, seja se ela recebeu de maneiras lícitas ou ilícitas, ela vai conseguir abrir o arquivo, claro que com o perfil do eleitor, mas ela tem acesso. Se eu deixar restrito, e salvar aqui, ou seja, já saiu o mundinho aqui, só ficou 2 pessoas. Por quê? O arquivo original estava cadeado, porque só pertence a minha conta pessoal, institucional, enquanto agora eu tenho acesso, mas tem outras pessoas também. Uma pessoa, pelo menos, que está aparecendo aqui no label, e ao clicar vocês veem exatamente, além de mim, institucional, quem mais tem acesso à conta pessoal da mesma maneira. Então, sempre ao abrir um documento no Google Docs, vocês, a partir do botão compartilhar, conseguem ter certeza se ele está fechado, só para vocês, ninguém mais tem acesso, se algumas outras pessoas têm acesso, e quais são, basta entrar aqui, ou se todo mundo tem acesso, por exemplo, que foi a opção de deixar qualquer pessoa com link, aí consequentemente quem tem o link vai ter acesso ao que está sendo feito, então vocês não vão ter controle de saber quem são essas pessoas, vocês deram acesso pleno, independente de quem seja, para que isso seja feito. Uma última questão que não foi comentado é essa opção intermediária, ou seja, um documento pode estar restrito só para as pessoas, só para os editores, ou pode estar qualquer pessoa. A terceira opção depende do perfil da conta de vocês. Nesse caso, como o e-mail que está gerenciando o documento é do domínio @ufsm, então o Google sabe que eu posso compartilhar só com quem eu quero, com qualquer pessoa no universo, no mundo, enfim, mas com qualquer pessoa da minha instituição. Como todas as demais contas @ufsm estão dentro do mesmo domínio, eu posso passar exatamente aqui. Eu quero criar um documento que seja visível por quem tem o @ufsm e mais ninguém. Então, se eu selecionar dessa maneira aqui, ó, perfil da instituição, notem que ficou um ícone como se fosse um prédio, um escritório de trabalho, basicamente, e deu um concluído, atualizou o ícone aqui também no compartilhar. Ou seja, e aqui chegou a notificação exatamente da modificação disso. Por quê? Porque agora qualquer pessoa da universidade que tenha o link vai conseguir acessar esse arquivo. Qualquer pessoa fora do domínio @ufsm não vai ter acesso. Então eu restringo pero no mútil, ou seja, não é mais as pessoas que eu convidei, não é todo mundo, mas enfim, todo mundo que já tem esse e-mail aqui. Então, supondo que eu estou compartilhando com meus colegas do Centro de Tecnologia um novo PPC do curso, e em vez de convidar cada um dos professores para editar aqui, eu compartilho nesse ponto, e aí todos que têm um link vão poder fazer a edição especificamente. Então, fica um domínio um pouco mais controlado em relação a essa questão. E aqui, esse histórico de comentários que aparece aqui, todo documento compartilhado, a tendência é que isso aconteça. Sempre que algum comentário for feito, que basicamente são aqueles que foram feitos pela conta pessoal para a conta institucional, basicamente fica o histórico aqui para que eu consiga entender exatamente quem comentou, quando comentou, se a sugestão foi aceita, se não foi aceita, basicamente. Então, ou seja, uma sugestão que foi rejeitada, as outras que foram aceitas, as trocas de cidade e estado, basicamente. Então, como se fosse um histórico de toda a comunicação que houve entre os usuários desse documento, os editores e leitores, basicamente, para o proprietário saber exatamente o que aconteceu. E aqui, por exemplo, dá dei um Vzinho no caso como se fosse atendido, então quer dizer que eu já verifiquei que o público-alvo é para o professor mesmo, então atendi aqueles requisitos. Se eu voltar aqui, por exemplo, eu consigo encontrar exatamente tudo que foi feito, inclusive aqui marcada como resolvida, que foi o que eu acabei de fazer, ou seja, 15h32, exatamente o horário onde está sendo gravado esse vídeo agora. Uma última questão em relação ao Google Docs, em relação especificamente aqui à parte de controle e edição, é uma opção muito importante que é no menu arquivo. Por exemplo, quando vocês estão trabalhando no Google Docs, como é no navegador, parte do pressuposto que eu estou na internet e que eu estou, obviamente, acessando a minha conta Google. Mas, por algum motivo, por exemplo, seja uma falha na internet ou falha de provedor, alguma coisa assim, como tudo está online,
Caso eu queira editar alguma coisa que eu queira fazer no momento que eu esteja sem internet, pode ser um problema comparando, por exemplo, com o Word, que quando eu tenho uma ferramenta instalada localmente aqui, os documentos estão no meu HD, eu posso abrir, editar e quando voltar à internet compartilhar com todos que têm interesse. Nesse caso aqui, o Google também resolve esse problema através dessa opção aqui, tornar o documento disponível offline. Ou seja, quer dizer que ele vai criar uma cópia salva dentro do navegador, então, ou seja, o navegador ficar como se fosse um arquivo em memória local aqui, basicamente, para que toda vez que a internet faltar, eu tenha a possibilidade de editá-lo ali também. Isso indifere se o documento é compartilhado com outras pessoas ou não. Então, clicando nessa opção, ele vai permitir, basicamente, que vai ser ativado essa área de memória para guardar isso aqui, e ele avisa, antes de começar nisso, não recomendado para computadores públicos ou compartilhados. Nesse caso, eu estou com o meu computador pessoal, problema nenhum, porque eu que acesso esse computador, então essa área que vai ficar aqui, eu tenho acesso exclusivo, eu não dou meu computador para outras pessoas. Mas supondo que eu estivesse num laboratório, num computador público, por exemplo, ou de terceiros, se eu ativar isso aqui, possivelmente eu estaria dando acesso a terceiros aos meus documentos. Então, cuidado exatamente para quando isso vai ser feito. Então, ou seja, foi ativado, ou dei OK, bom, já está o documento pronto aqui, basicamente. Quer dizer que o documento está disponível offline, quer dizer que toda edição que está sendo feita aqui, vamos supor que criasse mais uns 2 parágrafos. Então, vou pegar isso aqui, vou clonar ele para simplificar aqui, basicamente. Ou seja, inserir mais um parágrafo aqui e complementar isso aqui, por exemplo. Então, ou seja, essa edição, ela está sendo salva no Drive, pode só dispensar esse aviso. Por quê? Porque está online esse arquivo, então, ou seja, tudo que eu estou modificando está indo automaticamente para a nuvem do Google, mas além disso está sendo criada uma cópia local. Se eu tirar a internet daqui do meu computador e continuar editando o texto, ele vai permitir, diferentemente de qualquer outra questão, se eu estivesse online, por exemplo, num site de buscas ou qualquer outra coisa, não teria mais acesso àquele site, justamente pela falta de internet. Nesse caso, o navegador, ou seja, no qual eu dei esse direito para poder fazer essa acesso online, ele vai permitir então o acesso a esse arquivo. Isso tem que ser feito, pessoal, arquivo por arquivo. Todos aqueles demais arquivos, por exemplo, que estão lá no meu docs, no meu geral, digamos, do docs.google.com, somente aqueles que eu dei autorização individual e explícita vão estar compartilhados, que são representados por esse ícone aqui. Então, ou seja, disponível offline. Basta colocar o mouse que aparece. Assim como aparece que ele é compartilhado também com outras pessoas. Então, ou seja, se eu quiser que esse meu arquivo também esteja disponível offline, eu vou ter que abri-lo e fazer o mesmo passo, arquivo, tornar arquivo, só está terminado de carregar, porque precisa estar todo carregado para permitir fazer essa edição, ou seja, terminou a carga, perfeito, aí eu vou tornar o arquivo offline e, consequentemente, agora está offline, de forma que, se faltar internet, ele vai estar disponível. Da mesma forma como outro arquivo, então, ou seja, 2 dos meus arquivos agora estão permitidos assim e ambos representados por essa forma. Uma outra opção é, vamos supor que eu quisesse fazer com esse terceiro arquivo aqui, por exemplo, entrar nos 3 pontinhos e marcar disponível offline, ele traz um processamento, ele está baixando o arquivo para ser local e agora eu tenho 3 arquivos na minha máquina. Então isso faz com que as ferramentas, os arquivos do Google, através das ferramentas dele, possam ser trabalhados independente se vocês têm ou não internet. Claro que eu não vou conseguir criar um novo documento, eu não vou conseguir fazer upload se não tiver internet, mas eu consigo editar aqueles mais importantes, por exemplo, no momento de trabalho que eu esteja na rua, na casa de alguém ou em algum local, por exemplo, num clube ou algum outro momento para trabalhar sem internet, edito, faço o que eu quiser. Quando tiver internet, ele vai fazer o upload e a sincronização dos arquivos exatamente como vocês fariam quando tivesse com internet a pleno. Bom, pessoal, então, de forma a finalizar, a fazer uma conclusão dessa aula, o que nós vimos no módulo de hoje foi especificamente a parte de compartilhamento de arquivos, então, ou seja, que se concentra basicamente nesse botão, que esse botão ao lado da palavra compartilhar mostra o status desse arquivo, se ele é específico de vocês, ou seja, se tem um cadeado ao lado dele, quer dizer que é exclusivo de vocês, se ele está compartilhado com uma ou mais pessoas, vai aparecer um íconezinho de pessoas aqui no caso, se está compartilhado com a instituição de vocês, no meu caso é a Universidade Federal de Santa Maria, então aparece aqui como se fosse um edifício, uns escritórios basicamente, ou se está compartilhado para quem tiver acesso, ou seja, qualquer pessoa que tenha conta Google, por exemplo, poder acessar aquele arquivo para leitura ou para edição, conforme as definições de compartilhamento que foram passadas também. E outra questão que é muito importante, principalmente quando você está trabalhando com documentos que eu preciso garantir a edição deles, mesmo num fato de não ter internet, por exemplo, é a opção de transformar eles com acesso online. Nesse caso, esse documento já foi transformado. Se eu remover, quer dizer que ele vai tirar do meu navegador aqui todos os arquivos
todos os dados referentes a esse arquivo, basicamente, eu não vou mais ter acesso offline, eu preciso da internet para fazer edição, e isso vai ser feito, obviamente, arquivo por arquivo. Cada arquivo que vocês tiverem ali, aqueles que tiverem marcado com esse Vzinho, com uma base embaixo aqui no caso, como se fosse um tracinho e o Vzinho em cima, indica especificamente que esse documento está offline. Ou seja, eu posso tirar o Wi-Fi daqui, vou continuar editando ele normalmente, a única questão, obviamente, é que na nuvem vai continuar a versão antiga, até que essa máquina volte à internet e essa sincronização possa ser feita. Dessa forma, então, a gente encerra o módulo de Google Drive. Nas próximas ferramentas, que são nas sequências, que é o Google Planilhas e Google Apresentações, também com o Google Forms, vocês vão ver que a interface deles são bem similares, até porque justamente é a mesma família de documentos que o Google organizou basicamente para os usuários, de forma então que quem está utilizando a ferramenta, todo aquele conhecimento prévio da ferramenta Documentos vai poder ser aproveitado para o Google Planilhas, que vai ser aproveitado também para o Google Apresentações, mas nós vamos mostrando exatamente as particularidades que cada uma tem, porque enquanto o Docs opera com documentos, o Planilhas, como o nome já diz, são colunas, tabelas, linhas, assim por diante, para manipulação de dados, números e gráficos, enquanto apresentações no formato slides, tipo um PowerPoint e um Excel também, fazendo uma analogia com as ferramentas da Microsoft. Espero que tenham aproveitado aqui. Qualquer dúvida, por favor, postem aqui no nosso mural da turma. Me despeço e até o próximo vídeo.